Então hoje nós temos conosco, para nós estudarmos um pouco sobre o Espírito de Verdade, é o Serafim Costa. Ele é do Centro Espírita Semeadores de Luz, né? Então vamos emitir nossas melhores vibrações para ele. Queridas companheiras e queridos amigos, a nossa fraterna boa tarde a todos vocês. Lembrando que Jesus está entre nós e por conta disso sintamos a alegria de tê-lo, esse ilustre convidado, em nossa reunião. Hoje nós vamos conversar um pouco, ou bastante, sobre a figura do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, ele traz ao movimento espírita ou ele representa para o movimento espírita, ou os espíritas têm uma certa dificuldade de entender ou de saber quem é o Espírito de Verdade. Tanto assim que muitos acham que o Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos. Outros acham que o Espírito de Verdade é um espírito familiar de Allan Kardec. Outros ainda acham que o Espírito de Verdade é Jesus. Então nós vamos fazer uma viagem por toda a doutrina dos espíritos, pensando de todas as obras escritas por Kardec, ou quase todas, elementos que possam trazer para nós a indicação de quem é o Espírito de Verdade. Para começar, vamos para lá mesmo. Peraí. Acho que ele congelou. Okay. Congelou. O computador ficou com calafrios. Só de a gente falar de Espírito de Verdade, ele já se assustou. Como nós vamos ficar aqui até as 10 da noite, não há problema nenhum, tá certo? Então fiquem tranquilos que vai dar tempo. Agora vai. Bom, como nós estávamos falando que esse é um tema controverso, no site da Federação Espírita Brasileira tem uma página e um trecho da página, porque essa página vai falar dos espíritos Joana de Ângeles e Emmanuel, o guia
de Francisco Cândido Xavier, e o Guia, de Divaldo Pereira Franco. São dois espíritos que têm mensagens na codificação. Emmanuel assina uma mensagem e Joana assina duas mensagens. E aí, nessa página, assim está escrito: a equipe de trabalho coordenada pelo Espírito de Verdade, que para alguns estudiosos representa uma pleiade de espíritos superiores e para outros identifica a própria personalidade de Jesus, foi estruturada considerando a competência de cada integrante, sobretudo quanto aos testemunhos prestados no decorrer de sucessivas reencarnações, referentes a abnegados serviços dedicados ao processo de expansão do Evangelho e ajuda ao próximo. Então, a própria federação, ela já consente que o movimento espírita se divide entre opiniões a respeito do Espírito de Verdade. Então, quais são as alternativas? Que se refere a uma pleiade de espíritos, que o Espírito de Verdade é pseudônimo utilizado pelo próprio Mestre Jesus, que o Espírito de Verdade é um espírito familiar de Kardec, que já vivera anteriormente no planeta, distinguindo-se então como um ilustre filósofo da antiguidade. Nós vamos ver que parte disso tem razão de ser, outra parte não tem razão de ser. No livro Obras Póstumas, o projeto 1868, Allan Kardec nos diz: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, até nos mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Ou seja, Allan Kardec teve a preocupação de formular os postulados doutrinários de tal forma que nós não podemos interpretar ao nosso bel prazer. Só cabe uma única interpretação para a doutrina dos espíritos, ou seja, todos os espíritas precisam compreendê-la da forma como ela é, e não da forma como achamos que ela é. E ele continua: a experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, ela nos diz claramente que o único meio de serem evitados no futuro consiste em assentar o espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixe ao arbítrio das interpretações. Então, quando nós estamos estudando espiritismo, é comum a gente dizer: mas eu entendi assim. Aí o outro diz: eu também, mas eu entendi desse jeito. Enquanto houver duas pessoas ou mais, cada uma entendendo um determinado tema de uma forma diferente da outra, significa que esse tema ainda não foi verdadeiramente compreendido. Ou seja, não cabe que nós saiamos dos nossos estudos, ou mesmo que em casa, onde quer que estejamos, que nós tenhamos compreensões ou interpretações pessoais e particulares para a doutrina. Allan Kardec, tanto quanto Jesus, é muito assertivo. É, não é, não é. Eu trouxe esse capítulo do Livro dos Médiuns, capítulo 24, que ele vai aparecer lá na frente depois, da identidade dos espíritos, porque cabe no nosso estudo. Provas possíveis de identidade. Allan Kardec assim diz: o mesmo ocorre com todas as vezes em que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio. E em todos os casos se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome
como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Então, desde logo, Allan Kardec é muito claro para nós que as mensagens espíritas que trazem um nome, o nome pouco importa. Como é que nós conhecemos se uma mensagem espírita ela tem valor ou não? Pelo seu conteúdo. É o conteúdo que diz, não é o nome. E ele ainda diz para nós o seguinte: no planeta Terra, quantos espíritos que por aqui evolucionaram e chegaram à condição de espíritos superiores, mas que não tiveram um nome de destaque na sociedade, como por exemplo Sócrates, Platão e tantos outros, que não tiveram um nome de destaque, mas que já conseguiram chegar à condição de espíritos superiores, estão ainda transitando no nosso planeta. Esses espíritos, ao trazerem uma mensagem, se eles disserem qual foi o último nome da sua encarnação, o que importa? O que importa é o conteúdo da mensagem. Então, nós entendemos que esta passagem que encontra-se em O Livro dos Médiuns, ela é importante, porque, acima de qualquer coisa, entendamos, as mensagens precisam ser aceitas ou não, não pelo nome que tragam, não pela assinatura que tragam, mas sim pelo seu conteúdo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Allan Kardec colocou, logo de início, uma passagem do Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26, onde João relata uma fala do Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esta mensagem, Allan Kardec coloca logo no início do capítulo 6, o Cristo Consolador. E no item 4 do mesmo capítulo está Allan Kardec falando. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por palavras. Então, o Espiritismo vem a época cumprir a promessa do Cristo. E quem preside o advento do Espiritismo é o Espírito de verdade, ou a verdade, ou o Espírito da verdade, como muitos colocam. Então, quem seria o Consolador? Jesus, o Espírito da verdade, a doutrina espírita? Kardec nos esclarece isso, pois para ele são duas coisas muito distintas. Vejamos, está na Gênesis no capítulo 17, item 39, página 441. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele. Pois, do contrário, dissera,
voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemos-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina. Então, o Consolador prometido é uma doutrina, é o conhecimento, é o saber, que ficará eternamente conosco, porque aprendemos as leis divinas, as leis morais, através da doutrina espírita, e esse saber, esse conhecimento, ficará eternamente conosco. Não mais perderemos esse conhecimento. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador, o inspirador, há de ser o Espírito de verdade. Então, quem preside o advento do Consolador prometido por Jesus é o Espírito de verdade. Ele, o Espírito de verdade, é que trouxe, é que tem a responsabilidade de fazer com que esse edifício doutrinário chegue a toda a humanidade. Ainda com Kardec, o Espiritismo vem, na época, acredita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento, o Espírito de verdade. Ainda, assim, o Espiritismo realiza o que disse Jesus, o Consolador prometido. E em a Gênese, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador, anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento de regeneração, a promessa do seu advento, o advento do Espiritismo, do Consolador prometido, se encontra realizada porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Então, o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos. O Espírito de verdade é quem, como guia de Allan Kardec, veio orientar o codificador, juntamente com outros espíritos, que são confundidos como Consolador prometido, essa pleiade de espíritos, porque o Espírito de verdade, ele tem consigo uma pleiade de espíritos, inclusive são eles que assinam no livro dos Espíritos, o Prolegômenos. Então são um grupo grande de espíritos que vêm com o Espírito de verdade para fazer com que a doutrina seja estruturada e seja levada a todo o público. E quando o Espírito de verdade aparece pela primeira vez? Eu estou achando que eu estou num lugar meio... acho que eu vou ficar por aqui. Kardec estava em seu escritório, escrevendo um texto sobre os espíritos e suas manifestações, quando por várias vezes ouviu repetidas batidas, cuja causa não logrou sucesso em encontrá-la. No dia seguinte, no dia 25 de março, era dia de sessão na casa do Sr. Baldão. E lá Kardec interroga ao espírito Zéfiro sobre a origem das batidas. Isso está no livro Obras Póstumas. Pergunta: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Lembra que logo lá no início nós colocamos que alguns acham que consideram o Espírito de Verdade como o espírito familiar de Allan Kardec? Vamos depois discernir isso. Com que fim com que foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-nos quem ele é? Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois ele está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Isso denota, sabe o quê? A educação, a polidez, a fineza de Allan Kardec.
né? Olha a maneira respeitosa com que ele se dirige ao Espírito. Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui durante 15 minutos, estarei à tua disposição. Nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Isso é importante, tá? Inclusive, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, tem uma questão sobre os espíritos familiares. Então, era tudo espírito familiar. Mas nós vamos ver depois que Kardec muda a posição com relação a esse espírito. Voltando às perguntas. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento. Mas, para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo podereis obtê-la. Allan Kardec, nós vamos ver depois, Allan Kardec, ele recebia fluentemente as orientações dos espíritos. Quando ele estava em casa trabalhando na doutrina espírita, ele recebia fluentemente todas as orientações, as informações, tudo que os espíritos queriam passar-lhe, ele recebia fluentemente. E ele escrevia com velocidade, porque ele mesmo vai dizer isso, porque as coisas vinham entrando na mente dele e ele ia fazendo acontecer todo esse trabalho que ele realizou grandioso em tão pouco tempo. Terás animado na terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Chama atenção para essa questão da discrição. Porque também vamos ver isso no nosso estudo. Porque o Espírito pede a Allan Kardec discrição. Sem alarde, tá? Não vamos sair por aí pululando, fazendo propaganda. Seja muito discreto. Em 9 de abril, 15 dias após as comunicações anteriores, Kardec escreve: a proteção desse espírito familiar, cuja superioridade eu então longe estava de imaginar, até então eu estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens, vamos observar a superioridade dele, e aí os espíritos que estavam sob suas ordens. Então, é alguém de um posicionamento moral muito elevado, porque além de ser superior, tinha espíritos sob suas ordens, que agiam sob suas ordens. Se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidas à impotência. Então, esse espírito familiar, juntamente com os seus comandados, sempre tiraram todas as pedras do caminho, porque era necessário que o codificador não tivesse entraves para que executasse a sua missão. Então eles atuaram o tempo todo resolvendo os problemas para que Kardec pudesse trabalhar na grande obra. Mas os espíritos superiores se comunicam por pancadas? No livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 11, Allan Kardec vai dizer: resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia, que é esse fenômeno, constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indignos dos espíritos elevados.
Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Então, com relação àquela bancada, que muitas vezes a gente só acha que só é o espírito batedor que bate, que faz barulho, que faz confusão nas nossas vidas, mas é um instrumento de comunicação, como a psicografia, a psicofonia, como qualquer outro. É um instrumento de comunicação. E os espíritos bateram, e o espírito protetor de Kardec, o espírito familiar dele até então, a verdade, bateu lá para chamar-lhe a atenção sobre determinados pontos que ele precisava atentar. Ainda sobre o espírito de verdade. Em 9 de agosto de 63, Kardec presta atenção ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, fica sabendo o real objetivo do Espiritismo. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é, mostrado a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã, e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Essa mensagem aqui, ela tem um complemento em que o Espírito Verdade, ele vai fazer uma referência quando ele diz, há 18 séculos atrás, ele assina como Espírito Verdade, mas ele vai dizer, eu por algum lapso eu não trouxe toda a mensagem, mas ele vai dizer, há 18 séculos atrás, dando uma referência de que ele está se referindo a ele como Jesus. Embora a assinatura seja do Espírito Verdade. Tá, okay? Mas vamos deixar isso quietinho mais para frente. A 14 de setembro de 63, Kardec recebe mais uma mensagem, onde está escrito, nossa ação sobretudo a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a pode negar. Com esta obra, o edifício começa a se livrar dos seus andames e já se lhe pode a cúpula a desenhar-se no horizonte. E aí, todos os espíritos, todas as mensagens estão falando do Espírito de Verdade para Kardec, como seu orientador, o seu guia. E aí, nós vamos também perceber que Allan Kardec também reconhece o Espírito de Verdade como seu guia, quando ele diz, sim, senhores, este fato é não só característico, mas é providencial. Eis a este respeito o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Então Allan Kardec sabia que o Espírito de Verdade era o seu guia espiritual. O que isso tem a ver? Aguardem, só lá na frente. Vocês estão ansiosos para saber, né? Calma. Emmanuel, pela pena de Chico, vai fazer a seguinte afirmação no livro O Caminho da Luz, quando ele trata da Revolução Francesa no capítulo 22 e subtema Allan Kardec. Ele vai dizer que Allan Kardec é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, Allan Kardec. E o que diz o médium Kardec? Sem ter nenhuma das qualidades exteriores da mediunidade efetiva, não contestamos em sermos assistidos em nossos trabalhos pelos espíritos, porque temos dele provas muito evidentes para disto duvidar. Além das ideias que reconhecemos serem sugeridas,
é notável que os assuntos de estudo, pontinho, 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 tudo que pode ser útil à realização da obra, nos chega sempre a propósito. Se temos que tratar de um assunto sem pedi-lo, os elementos necessários à sua elaboração nos são fornecidos, que são, sem dúvida, provocados por colaboradores invisíveis, como tantas coisas que o mundo atribui ao acaso. Então percebam que eu tinha falado antes, mas agora repito, que Allan Kardec, a assistência espiritual do Espírito Verdade e da pleiade de espíritos que ele dirige, dão total assistência para que Allan Kardec pudesse realizar a sua missão. E Jesus poderia se manifestar? Por quê? Muitos dizem que Jesus não pode ser o Espírito Verdade. Mas como assim Jesus o Espírito Verdade? Como assim Jesus guia de Allan Kardec? Jesus é um Espírito puro, está, nos páramos da celestialidade. Como? Não. Então tem muita gente que contesta que Jesus possa, se manifestar aqui no mundo físico. E no livro dos Espíritos, a segunda parte, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, encarnação dos diferentes mundos, na questão 188, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? E os espíritos respondem: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E Kardec vai fazer uma observação, dizendo o seguinte: segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é os de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Allan Kardec fala de espíritos superiores, a pergunta é dos espíritos puros, porque todo espírito superior pode ser da segunda classe, da segunda ordem, ou espírito puro. Os espíritos puros, quando você se refere a espírito puro, está falando só de espírito puro. Quando você fala de espírito superior, de superior para cima, quer dizer, a partir da segunda ordem para cima, os espíritos são superiores. Inclusive os espíritos puros são espíritos superiores. Por isso que ele faz uma pergunta, utilizando os espíritos puros como termo, e aqui ele está dizendo espíritos superiores. No final da história, é a mesma coisa. Então os espíritos puros superiores irradiam seus pensamentos para os outros mundos. De onde? Do Sol. Isso é importante para a gente entender um pouquinho das potencialidades desses espíritos, das suas capacidades de eles poderem realizar, mesmo à distância, as atividades que precisam ser realizadas, porque eles têm poder para isso. E voltamos a Emmanuel, quando no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer para nós, no item A Comunidade dos Espíritos Puros, assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, a Emmanuel, um dos integrantes da equipe do Espírito Verdade, que auxiliaram na codificação da doutrina espírita, foi dado saber a ele, apenas se reuniu nas sociedades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou... Aquele relógio está certo? Até que horas? 5h30. Hã?
Até as 5. Puxa vida, levei um susto. Eu tinha que ir embora. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, Emmanuel, Allan Kardec está falando que os espíritos do sol, eles comandam, tá? E Emmanuel corrobora isso dizendo que a vinda de Jesus ao planeta Terra se deu, aproximou-se da Terra por 2 vezes. Ele está dizendo que esses espíritos puros aproximaram-se da Terra por 2 vezes. Uma, quando Jesus recebeu das mãos celestiais a bola incandescente desprendida do Sol para que ele pudesse formar o planeta Terra. E a outra, há 2000 anos atrás, quando ele encarnou para cumprir a sua missão na Terra. Vocês vão atentando para esses detalhes, que são muito importantes. Kardec, analisando uma comunicação de um determinado espírito, assim o explicou. O espírito que ditou a comunicação acima é, pois, muito absoluto no que concerne à qualificação de santo. E não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. A qualificação de espírito de verdade não pertence, senão, a um, e pode ser considerado como nome próprio. Então, espírito de verdade é nome próprio e cabe a um espírito. Tá ok? Espírito de verdade é um nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. De resto, esse espírito se comunica raramente. Raramente. E somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de se reconhecer pela proximidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Sabe de quem Allan Kardec está falando? De qual espírito ele está falando? Está falando de Jesus, que muito raramente ele se comunica, e só em condições especiais. Ok? Isso é importante. E aí no capítulo 1 do livro dos Espíritos, aí eu falo aquela questão da forma e ubiquidade dos Espíritos. Todos os Espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Kardec explica, cada Espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar os seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Então, eu estou assim só para dar um reforço nessa questão de Jesus está aqui, não está aqui, está lá, não está lá, onde é que Jesus está? Está no sol, não está no sol? Só para a gente poder entender que ele pode, com o poder que tem, se fazer presente, tá? Mesmo estando em algum lugar, se fazer presente em outros lugares. Os espíritos superiores podem fazer isso. E na revista O Consolador, no livro O Consolador de Emmanuel, na questão 276, nós vamos ver a seguinte pergunta. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Dá a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E aí Emmanuel responde. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta de Jesus. Pois só ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Então, nenhum profeta que esteve aqui na Terra em missão esteve realizando o seu trabalho sem que tivesse a ação direta de Jesus atuando sobre o profeta. Então todos os profetas tiveram a ação direta do Cristo
no seu trabalho a se realizar aqui na Terra. Voltamos ao livro A Caminho da Luz. Agora o subtema é o Divino Escultor. Sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai me deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então, Jesus é um ser espiritual de tal posicionamento moral e pureza que ele tinha uma legião de trabalhadores divinos sob as suas ordens para estabelecer as estruturas do planeta Terra, a fim de que este planeta hoje fosse a nossa habitação. Então, é só para a gente poder entender quem é Jesus, qual é esse poder, qual o poder desse ser espiritual. A gente costuma muito, que estamos em dezembro, se referir a Jesus em dois momentos marcantes da sua vida: seu nascimento e a sua desencarnação. E nos esquecemos que Jesus está conosco há 4 bilhões de anos. Só isso. 4 bilhões de anos. É o que a ciência dá como mais ou menos a idade da Terra. E ele recebeu de Deus o bloco de matéria informe que se desprendeu do Sol para modelar e fazer a Terra. Então ele está conosco só há 4 bilhões de anos. E a gente só lembra dele como o menino da manjedoura e o homem do Calvário, que foi crucificado. Nós não conseguimos visualizar Jesus como essa potestade espiritual. Tá ok? O Espírito de Verdade seria uma comunidade de espíritos puros? Temos aqui 2 comunicações da Revista Espírita, tá? E em 2 momentos distintos, em que 2 espíritos vão falar o quê? Vedes o espírito que está aqui conosco, os espíritos que estão aqui conosco? Eu vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, o Espírito Verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam apressados e benevolentes. Olha que coisa interessante. João Barcono, perguntado na sociedade parisiense se ele via quem ele estava vendo ali naquela reunião, ele diz: eu vejo Lázaro e Erasto. E mais distante, o Espírito de Verdade planando. E ao Espírito Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas: não vedes outros espíritos? Perdão. O Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonet, São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. Então, quando você vê o Espírito, você não está vendo nenhuma comunidade, você está vendo o Espírito. Então, eu estou vendo o Espírito Verdade. Ele está aqui, ele está ali, ele está lá planando. Tá ok? Isso é para refutar a ideia de que ele seja, o Espírito de Verdade, seja uma legião de espíritos. E a quem nós poderíamos dar o nome, qualificar, a quem, no Evangelho, a quem esse nome poderia qualificar de Espírito Verdade? A quem poderíamos qualificar com o codinome da verdade? Se o Espiritismo, conforme sustenta os Espíritos Superiores, é o cristianismo de rede vivo, só podemos encontrar alguma coisa no Evangelho se não vejamos. Jesus emprega por diversas vezes a expressão em verdade vos digo em todo o seu Evangelho. Você pega os Evangelhos dos 4 evangelistas, por várias vezes Jesus está falando, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. É dele a expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que espírito dos que habitaram a terra poderia usar o nome verdade? De todos os espíritos que habitaram o planeta Terra, qual poderia, com propriedade e autoridade, usar o nome a verdade? E os espíritos disseram: não poderíeis crer o quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete
onde o rico e o artesão se acotovelam, bebendo fraternalmente, onde o judeu, o católico, o protestante, podem se sentar na mesma comunhão pascal. Não poderias crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso Mestre bem amado, diz alguma coisa? Me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Eu não coloquei o nome, mas é Erasto. 20 de janeiro de 60, Chateaubriand. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside os trabalhos. Se tudo tirando Emmanuel e um livro O Consolador, tudo o mais está nos livros da codificação. Tudo o mais. Não poderias crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um, já vimos anteriormente. Os elogios e encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso Mestre bem amado. Devo vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, Mestre de todos nós, espera mais de vós. Essas colocações ditas do Espírito de verdade, naturalmente nos remete a Jesus Cristo, tá certo? Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações. Lembra lá atrás, no outro slide, quando nós lemos, que muito raramente se comunica. Muito raramente se comunica, mas se comunica. Jesus se comunica, muito raramente. Depois nós vamos ter uma surpresa. Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de verdade, que dirige o globo, quem é que é o governador do mundo, conferirá quando for merecido. Ficai ligados a essa bandeira onde vós haveis escrito, fora da caridade não há salvação. E depois esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse, bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. No Evangelho, no Apocalipse de João, também tem uma passagem lá, um versículo, em que João refere-se a Jesus dizendo, ele com o seu novo nome. Ok? E Kardec, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele diz que o Espírito usou um nome alegórico que soube depois, por outros espíritos, ter sido ele um ilustre filósofo da antiguidade. Isso é no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. No livro dos Médios, 3 anos depois, vai dizer Kardec, ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. E em obras póstumas ele vai dizer a verdade. Em 68, essa é uma observação interessante que nos ajuda a entender, né? No esclarecimento do uso, no livro Instruções Práticas, o que Kardec escreveu no livro Instruções Práticas e depois no livro dos Médios. Então, no livro A Gênese, lá em 68, ele vai dizer, o Cristo lhes parece maior, já não é simples filósofo, é o Messias divino. Então, lembra que num dos slides, o Espírito de Verdade pede a Kardec discrição, seja discreto. Então Kardec, ele não é tão enfático em afirmar que o Espírito de Verdade é Jesus e que seu guia espiritual é Jesus o Cristo. Ele deixa a coisa fluir e solta, vai soltando. É por isso que há muitas vezes entendimentos diferenciados no movimento. Mas ele disse para todos nós lá no início, né, que a doutrina
não permitiria duplas interpretações, apenas uma. Então Kardec vai dizer no livro A Gênese, depois, referindo-se ao Espírito de Verdade, e o Cristo, a Jesus, que esse Espírito, que era o Espírito familiar, que depois virou um filósofo, que depois virou um homem de muita importância na Terra, agora ele vai dizer para nós que o Cristo lhes parece maior, já não é um simples filósofo, é um Messias divino. Ainda, Kardec, Espírito Verdade, isso é ele agradecendo ao Espírito Verdade. Agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. No mesmo texto, que está em Obras Póstumas, logo depois ele diz, Senhor. Essa palavra Senhor, nós fazemos com referência a quem? A Jesus. Pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E, com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, só se fala isso para Jesus. Só podemos falar isso para Jesus. E dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Ele está falando com Cristo. Não poderia ser diferente. E Jesus é o Espírito de Verdade? E eu estou aqui o tempo todo dizendo que é, né? Essa mensagem, ela está no livro dos médiuns, em Dissertações Espíritas, no item 9, assinada como Jesus. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Instruções dos Espíritos, como Espírito de Verdade. A mesma mensagem, com pouquíssimas variações. Mas você pega lá no livro dos médiuns e pega no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que é a mesma mensagem. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Venho como outrora. Venho como vim antes aos filhos de Israel. Estou vindo agora. Trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo como outrora minha palavra. Tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom. O Deus grande. Que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como ceifeiro. Atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Livro dos Médiuns, Jesus. Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito de Verdade. Mas ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Quem fala assim? Jesus. Crede nas vozes que vos responde. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Quem diz isso? Só um espírito chamado Jesus, mas que também assina como espírito. Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo.
Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgais o nada, vos clamam vozes: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vai comentar após esta mensagem que ele diz que é de Jesus. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade de Paris. Ponto. Kardec já está dizendo, olha só, não foi qualquer médium não. Foi um dos melhores que eu tenho lá trabalhando comigo. Foi ele que recebeu essa mensagem. Foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. No livro dos Médiuns tem 3 mensagens assinadas por Jesus, assinadas com o nome de Jesus. 2, Allan Kardec colocou só para dizer para a gente, para mostrar, para nos ensinar o que é uma mensagem apócrifa, porque ele não dá como sendo de Jesus. Das 3 que tem a assinatura de Jesus Cristo, só uma, essa que acabamos de ler, é que Allan Kardec chancela como sendo Jesus o Cristo quem ditou a mensagem. Então ele vai dizer: demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todos os casos, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Então observem que Kardec chancela que é Jesus, mas ele também diz que ele recebeu várias mensagens assinadas com o nome de Jesus Cristo, e de todas elas sobrou apenas uma. Mas Jesus disse uma assinada como Jesus. Mas Jesus disse que deu outras comunicações. Onde estão as outras comunicações? Não sei, vamos ver. Por estas considerações é que nós nos temos abstido sempre de publicar o que traz esse nome. Volto a dizer, o Espírito de Verdade pede a Kardec descrição. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações deste gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade, e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. À época da codificação, Kardec estava vivenciando uma experiência muito tensa em França, e se ele faz a publicação de que o guia espiritual dele é Jesus. Bom, vamos lembrar do Alto de Barcelona, né? Que queimaram todos os livros que foram mandados para Barcelona da doutrina espírita. Os bispos, os padres, os párocos, combatendo o espiritismo ferozmente. Se ele diz que o seu guia espiritual, ou que Jesus está dando mensagem mediúnica, ia ser um Deus nos acuda. É por isso que o Espírito Verdade pede a ele discrição para não comprometer o desenvolvimento da obra. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Lembra aquela passagem do Livro dos Médiuns, né? Que importa o nome, o importa o conteúdo. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular
como com os que lhe são iguais. Então, Allan Kardec, ele é muito tranquilo, muito discreto, muito calmo com relação a isso. Ele sabe que não tem necessidade de fazer essas exposições desnecessárias. Ele só coloca o que é essencial para o entendimento de todos nós. Então ele coloca uma mensagem de Jesus para o nosso entendimento. Ele vai relacionar Jesus com o Espírito de verdade para o nosso entendimento. E nós é que vamos entender isso, nós é que vamos compreender, mas porque fica claro ao longo de toda a sua obra, nas várias vezes em que se fala do Espírito de verdade, do doutrina espírita, Consolador prometido, Jesus, sempre há conexão entre todas essas questões. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando a cada um julgue por si mesmo de quem ela traz o nome, que não a renegaria. Fica para nós, né, entendermos se é ou não Jesus. Eu entendi que é. Mas fica para nós, né? Deixando a cada um, que cada um julgue por si mesmo de quem ela traz o nome, que não a renegaria. E aí eu volto de novo, já lemos, era só para fazer a lembrança da questão da identidade dos espíritos. Volta Kardec, por estas considerações é que temos abstido sempre de publicar o que traz esse nome. E aí eu trago uma mensagem de São José: pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações. Estou repetindo de novo aquele texto da outra slide, intencionalmente, porque é importante para a gente entender alguma coisa. Como eu tinha dito, existem 3 comunicações com a assinatura de Jesus, sendo 2 apócrifas. Mas, como o Espírito São José vai afirmar que Jesus ensina em suas várias comunicações, onde estão as outras comunicações? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aqui, Kardec está falando que é Jesus que preside, já não é mais o Espírito de verdade. Agora embaixo, reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Entenderam? Em cima, em 1864... o Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo. Embaixo, em 1868, é o Espírito de verdade. Em cima, a obra do a obra quem preside é o Cristo. Embaixo, quem preside o grande movimento de regeneração, que é o advento do Consolador prometido, o Espiritismo, é o Espírito de verdade. O que Kardec está dizendo para a gente? Que são a mesma coisa. É o mesmo ser. O Espírito de verdade é Jesus. Como ele disse que não há possibilidade de dupla interpretação, só uma interpretação, ele está dizendo: Jesus é o Espírito de verdade, governador do planeta, o meu guia espiritual, Espírito puro. Ok? Jesus, governador do planeta, é um Espírito puro, meu guia espiritual, e é ele quem preside toda a obra da codificação espiritual. Então, acabou. Para a gente finalizar, o que é muito importante para todos nós entender, de tudo isso que nós trouxemos para vocês, é o seguinte. Pensem comigo. Quem somos nós?
nos qualificamos como espíritas. Nós nos entendemos como espíritas. Mas essa doutrina consoladora, pelo que acabamos de ver, teve a presidência direta do enviado de Deus, Jesus Cristo. Ele se encarregou de toda a condução do processo da construção desse edifício, que é o maior patrimônio cultural da humanidade. De todos os grandes messias e apóstolos, Kardec é o menos conhecido, mas é o grande apóstolo, que teve a incumbência de realizar essa obra juntamente com Jesus. E se somos espíritas, nós precisamos entender qual é o nosso papel. O espírito Viana de Carvalho psicografou uma mensagem na pena de Edivaldo Pereira Franco, cujo título é Responsabilidade e Coragem. E nesse texto, que é grande, mas é belíssimo texto, ele está falando das nossas condições enquanto espíritas. E tem um trecho que me chama a atenção, porque ele diz que nós, a partir de um determinado tempo de vida espírita, nós nos habituamos, nos acostumamos com o ritualismo. Que ritualismo é esse? Hoje é dia de reunião pública, eu vou à casa espírita. Amanhã é dia de reunião mediúnica, eu vou à casa espírita. E a gente passa a viver num ritual. É o ritual de sempre. Vou à reunião, vou àquela atividade, vou àquela outra. E Viana de Carvalho está dizendo que nós abandonamos os nossos compromissos por falta de coragem. Que nós esquecemos dessa intimidade com Jesus. Porque ficou uma coisa rotineira. E o centro espírita é uma rotina. É algo que a gente faz todo domingo, todo sábado, toda sexta, toda quinta. E quando nós nos deparamos com a história viva da nossa doutrina consoladora, desta doutrina que recebeu por essas portas deste templo muitos de nós trazendo as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas expectativas de aqui encontrar algo onde pudéssemos nos agarrar como tábua de salvação para os problemas íntimos que carregávamos. Esta doutrina que operou os milagres em nossas vidas e que nos dá hoje um alento, uma paz, uma tranquilidade, uma segurança, uma certeza no porvir ditoso, porque Jesus matou a morte. Essa doutrina entrou no rol da nossa rotina. É algo rotineiro. E nós não estamos cumprindo com a nossa missão.
Porque nós, agora, temos o estandarte da doutrina em nossas mãos. E é preciso que nós, com esse estandarte, que somos agora os vanguardeiros, porque Kardec construiu o edifício e se foi. Os nobres espíritos contemporâneos dele também desencarnaram. Do nosso tempo estão aí alguns, mas nós não somos coadjuvantes, nós somos protagonistas da disseminação do Consolador prometido. Nós não somos só recebedores. O nosso papel não é esse. Não é de quem recebe, quem vem tomar passe, quem vem receber alguma coisa, quem vem colocar um papelzinho, um nome no papelzinho pedindo alguma coisa. Esse já não é mais o nosso papel. Pode também ser, porque precisamos ser acolhidos, necessitados que ainda somos. Mas, como Viana de Carvalho diz, nós precisamos de coragem e responsabilidade. Porque essa é uma doutrina de muita luz. Essa é uma doutrina maravilhosa. Jesus, o Espírito de Verdade, nos deixou em comunhão com a sua pleiade de espíritos divinos e celestes, e mais aquele missionário lúcido, como diz Emmanuel, nos deixou algo muito precioso. E o que nós estamos fazendo com a nossa doutrina? O que estamos fazendo? Então, queridos irmãos, faço-vos uma exortação. Quando nós voltamos o nosso olhar para o mundo que nos cerca, o que nós vemos? Guerras, desordem, dor, sofrimento, angústia. A humanidade sangra e sofre muito. Este Consolador precisa ser disseminado. Mas nós precisamos estar em condições de o disseminar. Então, não nos afastemos de Jesus. Mantenhamos os nossos compromissos com o Mestre. Todos aqui são médiuns, medianeiros, se não ostensivos, mas todos somos médiuns. E o grande guia de todos nós, de todos os médiuns, é Jesus. Ele é o grande guia, porque ele, de onde é que esteja, ele irradia a sua luz, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão para todos. Se porventura os nossos corações e mentes encontram-se enrigelados, duros, é preciso que busquemos o calor do amor para aquecermos-nos de novo e fazer com que a lamparina que temos dentro de nós, por menor que seja essa lamparina, como nos dizem os Espíritos, que essa pequenina lamparina possa iluminar o caminho do nosso irmão. Porque nenhum de nós está destituído de uma pequena luz. Se não grandiosa ainda, mas de uma pequena luz. E essa luz é para iluminar o caminho do nosso irmão. Então que possamos aquecermos-nos no amor do Cristo. Beber na fonte fecunda do seu saber.
sorver o alimento que Ele nos dá, quando nos afirma que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então que possamos sorver nessa fonte pura o alimento espiritual, que fará com que possamos ter mais responsabilidade, mais coragem para os enfrentamentos que se fazem necessários, a fim de que possamos dissipar dos pontos onde nós transitamos, dos lugares por onde passamos, toda e qualquer treva que esteja atravancando o processo de regeneração da humanidade. Jesus nos convida, e quando Ele disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá Ele estaria, Ele não mentiu. Ele falou a verdade. E Ele está entre nós. E Ele estará sempre entre nós quando estivermos ligados a Ele. Então, queridas companheiras, queridos companheiros, que possamos refletir muito sobre todas as propostas que aqui são apresentadas ao longo dos tempos. Que reflitamos muito sobre tudo aquilo que nos é ensinado aqui nesta tribuna. Mas reflitamos, tendo conosco sempre que esta doutrina, ela nos coloca diante de uma condição totalmente especial. Já não mais somos aqueles que um dia estávamos lá fora. E como disse Paulo, é preciso que nós vivamos no Cristo. É preciso que nós estejamos com Ele todo o tempo que pudermos. Porque Ele nos coloca em seu regaço, nos acaricia, nos acalenta, por muito nos amar, e nos dá as diretrizes para que possamos ser, como Allan Kardec, um discípulo fiel. Que Ele, Jesus, o Espírito Verdade, continue nos abençoando rica e abundantemente.